60 dá para simplificar. Por quanto? Por 5. Então isso dá por 5, isso aqui vai ficar 5. E 60 dividido por 5 dá 12. Opa, 5, 12. Está aqui de novo. Ó. 5, 12. O outro lado só pode ser quanto? 5 e 12. O outro lado só pode ser 13. Qual foi a simplificação que a gente fez? Não foi por 5? Então multiplica por 5. 13 vezes 5, isso aqui vai dar 65. Está aqui, ó. E isto é o valor do nosso lado. Todo mundo entendeu? E o seguinte, gente, vocês podem usar esse critério mesmo que não bata dentro desses valores. Vocês imaginem agora esse triângulozinho aqui, ó. Se eu tivesse esse triângulo, onde nós temos exatamente 30 centímetros e 30 centímetros. E eu quero saber o valor disso aqui, que é x. Obviamente que vocês iam fazer era que x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então teríamos que x ao quadrado seria 900 mais 900. Então que x ao quadrado vai dar exatamente 1800. Ou seja, x seria igual a raiz de 1800. Vocês concordam que isso aqui já vai dar um trabalhão para vocês fazerem? Raiz de 1800? Ó, vou até botar aqui do lado aqui, ó, 1800. Aí vocês sabem que dá por 2 que dá 900, dá por 2 que dá 450, dá por 2 que dá 225. Aí isso aqui dá por 2 com 2 dá 3, dá por 3 que dá 75, que dá por 3 que dá 25, e aí dá por 5 que dá 5, e dá por 5 que dá 1. Aí forma aqui 5, 3 e 2. E aí ficou 2. Então x seria igual a 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30 raízes de 2. Está aqui. Certo? Bem, eu quero trabalhar com isso um pouquinho mais rápido. Simplifica, gente. 30 e 30 dá para simplificar por quanto? 30. Então, simplificando isso por 30 e simplificando isso por 30, isso aqui ficaria 1 e aqui ficaria 1. Opa, concordam que 1 e 1 é muito mais fácil de achar esse resultado. Então, eu teria que x ao quadrado seria igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado daria o quê? 1 mais 1. Então, a raiz, x ao quadrado daria 2. Então, x seria a raiz de 2. Opa, se isso é raiz de 2, a nossa simplificação foi por quanto? Não foi por 30? Então, só pega isso e multiplica por 30. Então, isso vai dar 30 raízes de 2. Está aqui, ó. Estão vendo? Então, essas ideias aqui é justamente para ajudar a agilizar o cálculo de vocês. Tá? Então, Pitágoras, sempre que possível, simplifiquem os lados. Aí faz a conta, depois multiplica pelo valor que foi simplificado. Isso é uma informação importantíssima aqui para vocês ganharem tempo e trabalharem com números, obviamente, muito mais baixos. Tranquilo? Todo mundo entendeu? E agora nós vamos entrar numa parte que é bem interessante, que é justamente, nós vamos ver com vocês agora, justamente as razões trigonométricas. Primeira coisa, vamos ajudar vocês na interpretação. Quando é que eu sei que eu vou usar Pitágoras e quando é que eu sei que eu vou usar razões trigonométricas? Alguém sabe me dizer assim, ó, olhei para um exercício, bati o olho naquele exercício e eu sei que eu vou usar Pitágoras. Não, essa eu não vou usar Pitágoras, eu vou usar razões trigonométricas. Alguém sabe me dizer?
Isso foi matéria do ano passado de vocês, gente. Quando é que eu sei que eu vou ter que usar razões trigonométricas e não Pitágoras? Bem, talvez quando mais não é mostrado. na verdade, o que acontece é o seguinte: Pitágoras, vocês já podem botar isso como informação aí para vocês. Pitágoras se trabalha sempre com 3 lados, tá? Pitágoras sempre 3 lados. E razões trigonométricas, nós vamos fazer o seguinte: razões trigonométricas eu preciso de um ângulo e 2 lados. Então sempre um ângulo e 2 lados para fazer razão trigonométrica. Mas vamos ver primeiro, antes que a gente bote esse resultado, o que nos levou a trabalhar com as chamadas razões trigonométricas. Bem, gente, para ser bem sincero para vocês, razões trigonométricas nasceu da semelhança de triângulos, tá? Então o que nós fizemos aqui é mais ou menos isso. Imaginem que isto aqui é o Sol, tá? Vocês imaginem que aqui eu tive um avião que decolou sobre um movimento retilíneo e uniforme, né? Então vocês imaginem que está aqui o nosso aviãozinho, lindo e maravilhoso. Está aqui o nosso avião, certo? O avião decolou sobre um movimento retilíneo e uniforme. Uma das coisas, então, obviamente, se ele está em movimento retilíneo e uniforme, esse ângulo alfa vai servir para... Foi o ângulo de inclinação que ele teve para decolar, concordam? Aí eu vou mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. O que é de interessante? Vocês imaginem que aqui ele percorreu exatamente 100 metros. Quando ele estava a 100 metros, a altura dele era de 80 metros. Está aqui, nossa primeira informação. Vocês concordam que isso formou um triângulozinho? E alguém sabe me dizer o que significa razão? O que é razão? Divisão. Quase isso. Na verdade, uma razão, ela nada mais, nada menos, é uma relação entre duas grandezas. Então, se vocês observarem aqui, eu posso fazer uma relação aqui. Eu quero saber a altura em relação à nossa distância. Se vocês observarem, o que aconteceu aqui foi o seguinte: 80, que era a altura, dividido pela distância, que era 100 metros. Quanto é que dá 80 dividido por 100? Opa, isso vai me dar 0,8. Aqui. Isso seria o resultado. Agora, a segunda informação. Vocês imaginem que ele rodou mais 50 metros. Se ele rodou mais 50 metros, quanto é que foi essa altura? Opa, essa altura foi de 120 metros. Olha só que interessante. Se eu pegar os 120, vou dividir. Quanto é que deu a distância total aqui? 100 mais os 50, isso vai dar 150 metros. 120 dividido por 150, isso vai dar 0,8. Observaram o que está acontecendo? Então, se o mesmo ângulo, significa dizer que os lados vão ser sempre proporcionais aqui a esse valor. Agora ficaria a pergunta que eu vou fazer para vocês. Neste ponto, ele rodou mais 50 metros aqui. Alguém sabe me dizer qual é a altura aqui então? (160) Bem, muito bem observado, 160. Obviamente aqui está muito fácil de ver. Mas como é que a gente poderia fazer? A gente sabe que a altura dividida pela distância, por ser um triângulo semelhantes, sempre a divisão da altura pela distância vai dar quanto? 0,8. Então, a altura H dividido
pela distância aqui, que seria 200 metros, isso aqui vai dar 0,8, obrigatoriamente. Então, minha altura seria 0,8 vezes 200, ou seja, a altura de 160 metros. Tá aí, como o colega acabou de falar. Foi meio intuitivo, né? E até porque botei valores muito semelhantes. Então, o que acontece? Para triângulos que têm o ângulo alfa, todas as alturas dividido pela distância, ou seja, um cateto dividido pelo outro cateto, vai dar 0,8. Isso vai ser constante. E é baseado justamente nesse tipo de informação, gente, que a gente vai trabalhar com as razões trigonométricas, tá? Gente, inclusive razões trigonométricas é o assunto da nossa próxima aula. Estamos com o nosso tempo meio que esgotado, tá, gente? Então, galera, um beijão a todos, um ótimo final de semana e até semana que vem. Beijo, galera. Tá? Não vou atrasar vocês para a próxima aula. Falou. Bom final de semana a todos aí. Tá? Beijão. Meus amores, olha só o que acontece. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente vai ter justamente as chamadas razões trigonométricas. Primeira informação, tá aqui. Este é o meu triângulo retângulo. Então, vocês já sabem que isto é a hipotenusa. Alguém pode me dizer, isso aqui é cateto? Obviamente, isso aqui também é cateto. Alguém poderia me dizer quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? O cateto... Não, vamos falar assim. Eu acredito que o cateto oposto seria o que está como base. E o cateto adjacente... eu não sei explicar. Não dá de dizer porque tu ainda não passou o ângulo agudo. Perfeito, Ana. É isso mesmo que eu queria ouvir de vocês. Acontece o seguinte, meus amores, como a gente viu na figura anterior, eu preciso um ângulo de referência. E eu precisando esse ângulo de referência, então eu preciso aqui, gente, eu preciso esse ângulo de referência que está aqui. Eu vou botar agora esse ângulo, vou chamar esse de ângulo alfa. Bem, sempre que a gente for trabalhar com razões trigonométricas, inclusive esse é o diferencial para a gente saber quando a gente usa razões trigonométricas e quando é que a gente vai usar o que nós chamamos de Pitágoras. Pitágoras, como é que eu sei que eu vou usar Pitágoras ou razões trigonométricas? Pitágoras trabalha com 3 lados. Razões trigonométricas trabalham com 2 lados e um ângulo. Certo? Então, já sabemos que nós vamos fazer razões trigonométricas quando a gente trabalhar com um ângulo e apenas 2 dos lados. Tá? Então, é o seguinte, como eu falei para vocês, o que é razão? Não é uma relação entre duas grandezas que a gente escreve em forma de fração? Então, o que nós vamos fazer aqui para fazer essas relações é justamente pegar, já que isso é o ângulo, agora eu consigo nomear. Esse daqui é o cateto oposto ao ângulo e esse é o cateto adjacente ao ângulo. Todo mundo sabe o que significa adjacente? Alguém sabe? Ô, professor. Junto. Fala, meu. Desculpa te interromper no meio do teu cálculo, mas é só para avisar que a Sofia ela teve que sair. Tá, sem problema. Não tem problema. Eu vi aqui que ela saiu ainda há pouco. Desculpa mesmo interromper, mas... Não. porque ela... Não tem problema, meu amor. Pode. E até assim, ó. Vocês têm como obrigação sempre me interromper quando vocês tiverem dúvida, tá bom?
Então é o seguinte, olha só, gente. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então já temos aqui os lados diferenciados. E como vocês sabem, para a gente achar razões, a gente tem que fazer uma relação entre dois ângulos. Entre dois desses lados. Bem, aí o que aconteceu, gente, não é justamente que surgiu o seno, surgiu o cosseno, surgiu a tangente. Não. Primeiro surgiu a relação. Depois é que colocaram um nome nela. Então, uma das primeiras relações que a gente tem entre dois lados, as razões, na verdade, foi o seguinte: nada me impede de pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Concordam? Isso já é uma relação do cateto oposto pela hipotenusa. Isso foi chamado de seno do ângulo alfa. Então tá aqui, ó, nossa primeira razão trigonométrica. Bem, assim como eu peguei o cateto oposto pela hipotenusa, eu posso pegar o cateto adjacente e também fazer pela hipotenusa. Só que isso recebeu um outro nome. Alguém lembra qual é o nome do cateto adjacente pela hipotenusa? Cosseno. Isso. Então isso foi chamado de cosseno. E nada me impede também de pegar os dois catetos. Eu vou pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Alguém lembra como é que isso foi chamado? Tangente. Perfeito. Então aqui nós temos a tangente de alfa. Meus amores, isso foi o que vocês viram ano passado. Mas não tem só essas três, vocês sabiam? Se eu pegar... Não sabia. Então, para que vocês saibam, essas daqui, inclusive, são os três que nós chamamos de primárias, tá? São as primárias. Então, são as nossas três relações primárias. Mas não existem só essas três relações primárias. Vocês já pararam para pensar que ao invés de pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, eu podia pegar justamente a hipotenusa e dividir pelo cateto oposto? Sim. Posso fazer essa relação? Sim. Por isso que inclusive a gente chama agora essas de inversas. Nós vamos ter as inversas, que é justamente o contrário de cada uma dessas. Alguém sabe me dizer como é que é o nome da razão trigonométrica que é a hipotenusa sobre o cateto oposto? Não. Então nós vamos aprender agora. Sempre que a gente pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto oposto, nós chamamos isso de cossecante. Então tá aqui, nós temos a cossecante de alfa. Existe essa relação. Bem, como eu peguei cateto adjacente dividido pela hipotenusa, nós podemos pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto adjacente. Alguém saberia me dizer como é que é o nome dessa relação? Ou melhor, dessa razão? Bem, para quem não sabe, isso nós chamamos de secante. Secante de alfa. Está aqui, ó. Então nós temos a secante de alfa, que é exatamente a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E, para terminarmos, imaginem que eu tenho o cateto oposto dividido pelo adjacente. Qual é a última relação que eu posso tirar então? Seria o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Alguém sabe me dizer o nome dessa relação? Não, professor, eu não tenho. Bem, olha o nome que ele veio da onde? Da tangente, concordam? Isso é chamado cotangente.
Então tá aqui, gente, nós temos as 3 primárias e essas 3 aqui são chamadas de inversas. Inversas justamente porque é a fração invertida, certo? Então tá aqui. Quando a gente trabalha com razões trigonométricas, nós temos seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Essas são as 6 razões trigonométricas que nós temos. Já tinham visto alguma vez cossecante, secante e cotangente? Não, acho que secante eu já tinha ouvido falar, mas não acho que não é desse conteúdo. Uhum. É que secante também tem um outro nome, né? Secante é tudo aquilo que corta uma circunferência passando por 2 pontos dela. Isso é uma secante. Ah, Tá? tá, isso. Entendi. Mas não, nunca vimos televisão. Então tá. Gente, hoje não vou, já passei do horário com vocês, então não vou me estender mais, tá? Não quero que vocês percam as próximas aulas. Então, gente, a gente continua a partir daqui da próxima aula. Então, um beijão para todos aí e um ótimo final de semana para todos, tá bom? Obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Beijão, tá? Beijo. Tchau. Beijo, obrigada. Boa aula e bom final de semana para todos.